Olá, pessoal. Quarta-feira, 9 de outubro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook, no canal da Rede TVT. Mande perguntas, comentários, não esquece de dar like no vídeo e compartilhe. No WhatsApp, o nosso número é o 11 99798 4042. Participe. Vamos às notícias. Brasília. O ministro do Meio Ambiente ganhou o troféu Exterminador do Futuro. Pois é, ganhou, mas não levou. Porque seguranças da Câmara dos Deputados impediram o protesto do rapaz que tentou entregá-lo a Ricardo Salles hoje pela manhã, durante a sessão na Comissão de Meio Ambiente. Vamos ver. É o prêmio do Exterminador do Futuro para o ministro Salles. Cadê o candidato? Mas não vou entregar um. O Ministério Público Federal denunciou a tortura de presas no Pará. De acordo com a denúncia assinada por 17 dos 28 procuradores, agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, enviada ao Estado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, implantaram um regime de tortura em escala industrial nos presídios paraenses. O Intercept Brasil publicou um vídeo com depoimentos de presas, confirmando a violência diária que sofrem. Aconteceu muita loucura, eles invadiram gritando, acordando todo mundo com spray de pimenta, jogaram bomba, mandaram a gente tirar a roupa, sair só de calcinha no meio de um monte de homem. Aí a gente sentou no chão, tava molhado, no chão do banheiro, no chão da Medina também, xixi de rato, cocô de rato. O tempo todo a gente vive 24 horas sendo ameaçada por eles, 24 horas jogando spray de gás aqui pelos buracos em cima de nós, sem nós fazer nada, obedecendo as ordens dele, né? A gente acorda procedimento, a gente se levanta procedimento toda hora, entendeu? Sendo humilhado por esses caras. Nós estamos descalças, sem peça íntima, sem material de higiene, nós somos mulheres, então fizeram nós ficar menstruados e eles falaram que não queriam nem saber, nós se vazando de sangue. Nós pedimos socorro, entendeu? Porque muitas vezes a gente não está pagando por nosso crime, mas o que a gente está passando, a gente pede até pelo amor de Deus, para Deus matar a gente, porque não é fácil. Porque a gente vai poder se ressocializar dessa maneira, sendo que a gente está sendo oprimida. Eles chamaram para nós de porca, de imunda, que eles não estavam nem aí, que eles queriam que nós morresse mesmo, que nós para eles eram um câncer da sociedade. Na segunda-feira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve no Pará visitando estabelecimentos penitenciários. Num vídeo oficial da pasta, Moro elogiou o trabalho dos agentes federais. Então nós viemos aqui com muita satisfação e viemos conhecer o trabalho. Principalmente prestigiar, porque esse trabalho da agente penitenciária é um trabalho difícil. A gente conhece o profissionalismo dos agentes penitenciários da Força Tarefa. Então visitamos, entramos numa área desativada, entramos num presídio sendo utilizado e pudemos constatar a qualidade do trabalho realizado, que tem refletido, entre outras causas, para uma redução significativa da criminalidade no estado do Pará. E Sérgio Moro, considerado o ministro com maior prestígio do governo, foi ontem jantar com membros do PSL, incluindo Luciano Bivar, presidente do partido. Lembrando que ontem, também pela manhã, Jair Bolsonaro disse a um apoiador que Bivar está queimado e que o PSL devia ser esquecido. No mesmo restaurante estava Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa de Curitiba. Pessoas que estavam próximas disseram que Dallagnol chegou a se levantar para cumprimentar o ex-juiz, mas Moro apertou o passo e ignorou o ex-colega de Lava Jato. Esse é o vídeo, a gente está vendo então com o registro desse jantar que aconteceu ontem com o ministro Sérgio Moro e Luciano Bivar, presidente do PSL. Hoje, o presidente do PSL comentou a afirmação de Bolsonaro sobre o partido com o portal G1. Ele disse o seguinte, abre aspas, a fala dele foi terminal, já está afastado. Não disse para esquecer, está esquecido. Ao UOL, Bivar disse ainda se tratar de uma estratégia de Bolsonaro para buscar a reeleição em 2022. Equador, o presidente Lenín Moreno decretou toque de recolher no país depois que manifestantes ocuparam o parlamento em Quito.
Em vigor das 8 da noite até as 5 horas da manhã, o toque de recolher permite a prisão imediata de qualquer pessoa que esteja nas ruas nesse horário, sobretudo próximo aos prédios públicos. Os protestos contra Moreno entram hoje no 6º dia. Nós conversamos agora com Amaury Chamorro, consultor e analista internacional, sobre essa questão do Equador. Oi, Amaury, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Bom para Todos. Amaury, o que a gente vê... Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. O que a gente vê é uma escalada no tamanho dos protestos e, ao mesmo tempo, na repressão que está acontecendo por parte do Exército, né? Olha, é a primeira vez na história do Equador, primeiro, que uma mobilização chega a ter esse tamanho, e também é a primeira vez que a gente vê o tamanho da repressão da polícia e do exército contra os manifestantes. Não é comum você encontrar uma agressividade do exército e da polícia desse jeito. O presidente Lenín Moreno ele tem dado declarações muito agressivas e chamando praticamente a violência no país. Então, há uma sobre-reação dos manifestantes, que inclusive já em Guayaquil, que não é comum também, paralisaram a cidade e agora há um bloqueio em relação no local onde está o presidente para que os manifestantes não cheguem até lá. O ex-prefeito de Guayaquil, Jaime Nebot, que é o principal candidato da direita equatoriana, chamou os indígenas, falou deles de uma maneira muito racista hoje pela manhã, e isso esquentou demais os ânimos, incentivando ainda mais a mobilização social. Lembrando uma coisa que é importante dizer, a mobilização não é dos setores indígenas do Equador. Eles também fazem parte da mobilização, mas é uma mobilização transversal. Todas as pessoas de todas as classes sociais, brancos, afrodescendentes, todos estão no país, fechando entradas, fechando as principais avenidas em um processo de manifestação general contra o presidente. Amaury, as principais notícias dão conta dessa liderança de povos indígenas. Por quê? É tradicional. Eu diria por duas coisas. Primeiro, é tradicional que são os indígenas que se mobilizam até Quito, né? Quito fica na Cordilheira dos Andes, quase ao centro do país, onde é uma questão quase cultural, né? É onde se dirigem as forças sociais para pressionar o governo. Então, é mais fácil a mobilização dos indígenas até Quito do que você tirar as pessoas de Guayaquil, que está a 300 quilômetros da cidade, para você subir a cordilheira até Quito, né? Lembrando que Quito está a 3 mil metros de altitude. Então, é muito representativa a mobilização social do Equador através dos indígenas. Porém, eles são, sim, nesse momento, a grande maioria da mobilização são dos povos formados por indígenas que estão em todo o país, não só na Cordilheira dos Andes, mas eles também foram até Guayaquil e agora exercem uma pressão física em contra do presidente Lenín Moreno. E aí sobre a atuação das Forças Armadas no Equador. Olha, a situação é muito complicada. Já Lenín Moreno não tem o controle do país. Não existe, ele não é legitimado mais como presidente da República. Ele se sustenta basicamente nas empresas de comunicação que distorcionam o que está acontecendo no país e também na direita equatoriana que tem como base Guayaquil. Por isso ele foi para lá. Por isso ele não está em Quito. E aí, finalizando o comentário, que vale a pena entender agora, há uma pressão para chamar antecipadamente a eleição. Agora já a população equatoriana começa a pedir que se antecipe a eleição, e isso existe, está na Constituição equatoriana, que permite ao parlamento destituir o presidente e o vice-presidente convocar imediatamente as eleições antecipadas. Claro, Lenín Moreno tenta se salvar nesse momento, só que é muito complicado, porque já há um estado de exceção, um meio de comunicação, uma rádio de Quito muito importante, que não é uma rádio alinhada ao governo, acaba de ser fechada no país. O governo proibiu, e é o que você tinha falado inicialmente, o governo proibiu que as instituições públicas, hospitais, o IML, a própria polícia, deem informação sobre o que está acontecendo, quantos mortos, quantos feridos, quantas pessoas detidas. Então, os meios internacionais e os meios nacionais não têm acesso à informação para indicar o que está acontecendo no Equador. E o Congresso equatoriano ainda continua fechado. Ou seja, hoje podemos dizer que há praticamente um golpe de Estado no Equador. Você falou ontem sobre esse passado do Equador de ter muitos presidentes derrubados. Em 10 anos foram 7 presidentes. Como acontece esse processo? É por via constitucional? Porque você falou na chamada de uma nova eleição. Como se daria isso?
Muito boa pergunta. Na verdade, esse mecanismo de convocar novas eleições e destituição no Equador se chama morte cruzada. Ou seja, o presidente da República destitui o parlamento e imediatamente se convocam novas eleições, assim como o parlamento pode destituir o presidente da República e se chama a nova eleição. Não existe o mecanismo de você destituir o presidente e você continuar no governo. Então, isso acontece no Equador desde 2008. A Constituição da Revolução Cidadã, que foi restabelecida, foi votada e aprovada pela população equatoriana, isso funciona desde 2008. Antes da Revolução Cidadã, ou seja, antes de 2007, o Equador era uma república de banana. Realmente, o Equador é o maior exportador de banana do mundo, porém, a institucionalidade do Equador era muito fraca. O Estado equatoriano não tinha presença, não tinha representatividade e se fazia o que eles queriam. Então, os presidentes caíam, assumiam um conselho de presidentes, depois puseram de presidente interino o presidente do Congresso naquela época, cargo que não existia na Constituição. Então se fazia o que a elite queria, o que a oligarquia equatoriana definia. E agora não, agora é muito sério o que está acontecendo, porque a Constituição é muito clara e há um atropelo por parte do Lenin Moreno, por exemplo, de ter decretado um estado de sítio de 60 dias. Isso não pode acontecer, porque a Constituição não permite. Porém, a Assembleia Nacional, que está fechada, não votou e ela poderia ter derrubado esse estado de sítio pela sua inconstitucionalidade. Então, a situação é muito crítica no Equador. Eu diria que praticamente houve um autogolpe de Estado. Puxa vida, a gente continua acompanhando. Muito obrigada, Mauri, por trazer essas informações, essas atualizações aqui para a gente. Muito obrigada. Obrigado a você. Um abraço, até mais. Bom, para todos, faz agora um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar aqui no estúdio sobre rebeldia do precariado. Você já vai entender tudo isso. Ainda hoje também traremos detalhes sobre o óleo encontrado nas praias do Nordeste, que, segundo a Marinha, configura um dano inédito. Fica por aí, a gente já volta. Até já. Bom, para todos de volta ao vivo. Estamos hoje aqui no estúdio com o sociólogo Rui Braga, que lançou pela editora Boitempo seu mais novo livro, uma análise sobre a crise da globalização capitalista iniciada em 2008, a partir do olhar dos de baixo, ou seja, como grupos dos setores mais precarizados em relação às condições de vida e trabalho e que sentem de forma mais aguda processos de crise, como esses grupos pensam, refletem e agem. A rebeldia do precariado é sobre isso. Seja muito bem-vindo, Rui. Obrigado, Thalita. É um prazer sempre estar aqui com você. Prazer é nosso. Você fez esse estudo a partir da comparação entre 3 países, Portugal, África do Sul e Brasil. E daí a gente estava vendo tudo isso que está acontecendo no Equador, inclusive com a Mauri trazendo algumas explicações, que tem tudo a ver, então, com a análise que você fez no passado desses 3 países, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que foi analisado lá e como isso tudo se encaixa ao caso de hoje. Talvez, não, sem dúvida que tem a ver, talvez a forma mais simples da gente associar é estabelecendo uma comparação, por exemplo, entre o que ocorreu no Brasil em junho de 2013 no tocante à questão das tarifas, do aumento, né, das tarifas do transporte público, que foi uma revolta nacional, enfim, não foi apenas aqui na região de São Paulo região, mas foi uma revolta nacional, com o que está acontecendo hoje no Equador, né? Ou seja, o motivo original, né, dessa onda de protestos que está sacudindo o país e muito possivelmente vai obrigar a uma mudança de governo, né, tem a ver basicamente com tarifas, né, ou seja, o preço dos combustíveis, enfim, que, na verdade, é o principal indexador da economia, né? A partir daí você consegue, por exemplo, medir, enfim, o impacto que isso pode ter, eventualmente, sobre o preço do alimento. Sim. E esse é um pouco um dos aspectos que o livro aborda, né? Em cada um desses países que eu analisei, a gente pode comparar com o Equador também, né? O que salta aos olhos é que esse processo de insurgência, né, popular que a gente tem acompanhado a partir de 2011 principalmente, né, enfim, como desdobramento da crise de 2008, mas em especial a partir de 2011, incide sobretudo sobre uma tentativa de setores que são muito precarizados, muito empobrecidos, trabalhadores pobres, enfim, em tentar controlar minimamente por meio da sua ação direta, da intervenção direta,
aqueles que são preços-chave da sua subsistência. Sim. Né? Isso é algo excepcionalmente importante, né, para a gente entender esse novo ciclo de insurgências populares, né, que tem se multiplicado e que hoje, por exemplo, reaparece no Equador, né? Como há uma fragilização da representação política por intermédio, por exemplo, da fragmentação de partidos políticos ou então da traição de partidos políticos vis-à-vis aos programas que os elegeram, enfim, o que você tem é uma espécie de, enfim, descrença generalizada no sistema político tradicional que obriga essa parcela da classe trabalhadora, que é uma parcela majoritária, a maior parte deles vivendo na informalidade, enfim, a adotar métodos de ação direta na tentativa de tentar controlar os preços que lhes são estratégicos, que lhes são essenciais do ponto de vista da reprodução da sua própria subsistência, o que o pessoal costuma chamava antigamente de economia moral dos pobres, né? Ou seja, defender a sua economia moral vis-à-vis a ameaça da mercantilização que vem exatamente do ponto de vista da economia da globalização capitalista e no tocante ao livro da crise, né, de 2008 em diante. Você citou a questão de 2013 com a luta pelo preço das passagens. Como tudo isso se aplica no Brasil de hoje? Porque ontem a gente falava sobre necropolítica aqui no estúdio e o professor Fábio explicava para a gente que a necropolítica tem esse aspecto de deixar as pessoas apáticas. Se não apáticas, rebeldes, e daí para partir para uma certa manifestação, e, enfim. Como tudo isso se aplica nos dias de hoje? Eu acho que assim, o salto de 2013 para hoje, do ponto de vista da necropolítica, ele precisaria ser mais trabalhado, porque, na verdade, 2013 foi um momento, vamos dizer assim, de erupção de uma série de contradições que estavam vindo, né, ou seja, na sociedade brasileira, e que eram relativamente invisíveis. Ou seja, mas isso não existe hoje, não é perceptível, de alguma forma, esse movimento de erupção? Olha, eu acho que não, do ponto de vista de insurgências populares, a não ser que você tome, por exemplo, ou processos que foram mais pontuais, como, por exemplo, maio desse ano, houve vamos dizer assim, uma grande manifestação de estudantes, né? E os estudantes, eles assumiram, nesse último período, de uns anos para cá, um certo protagonismo no tocante ao enfrentamento a essas políticas de privatização, de mercantilização, políticas que são grosso modo associadas ao neoliberalismo, né? Mas, de fato, um dos desdobramentos, né, de junho de 2013, nesse ponto você tem razão, foi o aprofundamento de uma polarização política que, na minha opinião, é também social, não é apenas política, é também social. Isso tem a ver com o processo de crise econômica, enfim, que faz com que os setores, vamos dizer assim, da sociedade, eles se distanciem. E se distanciem colocando a culpa no outro, pelas mazelas, pelos problemas e coisas do estilo, né? Então, muito daquilo que a gente analisa como sendo hoje, né, ou que garantiu, por exemplo, uma parte substantiva daquilo que garantiu ao Jair Bolsonaro a sua eleição ano passado, é o antipetismo, né? O antipetismo, na realidade, é uma forma de você atribuir a ascensão dos pobres desse país, que de fato ocorre ao longo do ciclo dos governos petistas, né, a ascensão social dos pobres, que passam a consumir, que passam a participar da vida política através do voto, mas não apenas, enfim, vamos dizer assim, associar a ascensão dos pobres às mazelas das classes médias, dos setores mais remediados da sociedade. E isso é uma forma de você, vamos dizer assim, aprofundar essa separação, essa cisão política que tem bases reais, que tem bases materiais, né? A necropolítica, nesse sentido, ela é uma espécie de coroamento dessa fórmula regressiva de se fazer política. Por quê? Porque a necropolítica é o tipo de política que se faz mobilizando uma parte da sociedade contra um outro que é colocado fora do nosso horizonte de humanidade. Então, é uma política, evidentemente, de morte, não é? Só que é a morte de um outro que se transforma no bode expiatório. O Jair Bolsonaro foi eleito
dizendo que iria metralhar os petistas, né? O Sérgio Moro faz declarações elogiando o comportamento dos torturadores do sistema carcerário lá do Pará, ou seja, isso tudo é uma expressão, uma representação da necropolítica. A principal, talvez, expressão seja o símbolo da campanha do Jair Bolsonaro, que era aquela arminha que ele fazia com as mãos, né? Isso é claramente uma síntese, né? Transparente do que é a necropolítica. Por quê? Porque você exclui completamente o outro daquilo que você entende como sendo a humanidade. Ou seja, se você pode excluir o outro, o seu adversário político, os pobres, os petistas, enfim, daquilo que você considera que é o seu horizonte de humanidade, é evidente que você pode exterminá-lo. Sim. Né? Isso daí é aquilo que mobiliza muitos, esses setores que são mais mobilizados no interior do bolsonarismo, né? Eles, em grande medida, eles são mobilizados por essas estratégias necropolíticas. Agora, como eu disse para você, a necropolítica não é um desdobramento direto de junho de 2013, não é. Mas ela é uma expressão, eu diria, anômica, uma expressão inusitada, uma expressão tresloucada desse processo de polarização que a gente está vivendo no país, que é evidentemente uma polarização da cena política, Sim. no sentido mais tradicional, partidos, parlamento, prefeituras, governo federal, mas que tem um fundamento que é um fundamento social e está muito enraizado, né? A sociedade brasileira, ela, na medida em que ela entra em crise, né? As relações se esgarçam, né? As classes sociais elas vão se separando, por quê? Porque a sociedade está muito menos integrada do que estava no passado. O projeto dos governos petistas, né? Enfim, com todas as suas contradições, eu sempre apontei muitas delas, e aqui não é uma questão, vamos dizer assim, de dourar a pílula, ao contrário, né? Mas era um projeto que tinha no seu horizonte, com todos os conflitos, com todas as contradições, uma ordem de integração social, era aproximar grupos, classes, enfim, integrar, por exemplo, os pobres via consumo. É uma forma muito estreita de você integrar socialmente, porém é uma forma de integrar socialmente. Agora o que a gente está vendo no horizonte é uma sociedade muito mais esgarçada, muito mais, digamos assim, fragmentada, e uma sociedade em que não há mais o horizonte da integração social como aquele horizonte, vamos dizer assim, que irá nos estimular a prever o futuro, a olhar para o futuro, ou algo do estilo. O que a gente está vendo é uma morte dessas previsões do futuro, exatamente porque não há um horizonte de integração social. Duas coisas. Quando você fala em insurgências, e até pegando o caso do Equador, sempre tem uma questão econômica vinculada a essa insurgência, como foi em 2013, por exemplo. Mas nunca o resultado disso, nunca não. O resultado disso pode não ser positivo, como também é o caso do Brasil, do que aconteceu depois de 2013. E o segundo ponto é sempre com uma finalidade não vinculada à política em si, mas talvez com uma mudança na situação financeira. O desemprego no país pode levar a uma mudança nesse sentido, falando sobre momento atual? É difícil a gente associar mais intimamente a taxa de desemprego à satisfação ou à insatisfação social no sentido explosivo, né? Ou seja, de garantir uma insurgência, até porque muitas vezes, né, a situação de desemprego ela é menos pior do que a situação de subocupação, subemprego e assim por exemplo. É uma questão de medida, né? Sim. Eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Desemprego se mede a partir do momento em que a pessoa procura ativamente um emprego. Procurar ativamente um emprego significa se especializar em procurar emprego. Significa que tem que ter uma reserva, tem que ter uma renda, tem que ter, vamos dizer assim, um apoio em casa, tem que ter boa roupa, porque vai fazer uma entrevista, tem que ter dinheiro para o almoço, dinheiro para a janta, dinheiro para o ônibus, para o táxi. Enfim, você tem que ter uma reserva, né? E aqueles que estão subempregados, muitas vezes já passaram pela situação de desemprego, mas não tem mais nada disso e assumem qualquer possibilidade. Então, vão vender, por exemplo, bala no farol. Sim. Então, às vezes, a taxa de desemprego ela pode ser pode não ser a melhor medida dessa insatisfação. Mas, seguramente, né, que hoje nós temos no país acumulando-se, né, uma enorme insatisfação com a economia, quer dizer, que está nessa situação patinando, né, há mais de 3 anos, 4 anos, vindo de uma recessão muito aguda e agora com esse processo de depressão econômica, né? Então é natural
que uma parcela significativa da sociedade ela se sinta desalentada vis-à-vis aí com relação à economia, né? E esse desalento, mais dia, na minha opinião, posso estar equivocado, esse desalento, essa inquietação, essa angústia em relação à economia, mais dia, menos dia, ela vai extrapolar a esfera econômica e vai absorver os governos. Não é crível, do ponto de vista político, que uma taxa de desemprego como essa que a gente está tendo, está experimentando, e principalmente com o aumento exponencial da informalidade, que significa uma compressão da renda ou uma estagnação, no melhor dos casos, da renda, dos rendimentos do trabalho, uma massa de gente jovem entrando todo santo e abençoado ano no mercado de trabalho, é muito pouco razoável imaginar que isso aí não vai atingir os políticos que estão aí nos cargos, né? Em especial o senhor Jair Bolsonaro com o seu ministro Paulo Guedes, né? Sim. Eu queria também ter falado sobre a questão do sindicalismo, mas a gente já fala já, claro. Porque inclusive vai ser esse assunto que eu vou comentar agora. A gente vai para a Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, onde acontece o 13º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores, que discute, entre outros temas, o fortalecimento sindical. A Ana Flávia Quitério traz mais informações para a gente. Oi, Ana Flávia. Thalita, uma excelente tarde a você e a todos que acompanham o Bom para Todos desta quarta-feira. Bom, para falar um pouquinho mais sobre os impactos desse vazamento, é assim mesmo, fazer uma análise aqui com a gente. Ao meu lado está o coordenador do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro NF, o Teseu de Freitas. Boa tarde, Teseu, tudo bom? Bom, com o seu conhecimento, Teseu, eu gostaria que você fizesse uma análise da origem desse óleo. Então, várias pesquisas já foram feitas nesse sentido da gente perceber, não é uma espécie de DNA, mas são características que aproximam a possibilidade de onde seria esse óleo. E pelo que foi bem pesquisado já pela Petrobras, os nossos técnicos, enfim, dentro daquela importância que tem o nosso centro de pesquisa, eles viram que não era um óleo de origem da Petrobras. E pelas correntes, a gente tem visto que o governo brasileiro, naturalmente de uma forma muito mais ideológica do que de fato técnica, tem falado que é da Venezuela, enfim. Não tem a menor possibilidade de ser um óleo da Venezuela, sem fazer juízo de defesa nenhum. Vários oceanógrafos, inclusive, estudando os movimentos das marés, a probabilidade muito maior de ter sido uma embarcação qualquer, que fazendo a raspa dos tanques, é um termo que é usado de forma chula na indústria naval e no setor naval, petrolífero, e muito provavelmente foi essa raspagem que fez com que algum navio qualquer jogasse. O mais estranho é porque a gente percebe que sempre que há alguma coisa que de fato é a Petrobras, isso é detectado de forma muito rápida. E essas imagens, elas sempre são pegas de satélite. Eu trabalho offshore, sei como funciona esse rastreamento. E, de fato, é muito estranho o que está acontecendo. Parece que se tem o medo de querer culpabilizar, por exemplo, empresas privadas que possam ter feito isso, até para que eles tentem justificar a privatização da Petrobras. Isso aconteceu nos anos 2000 com o Fernando Henrique, no começo dos anos 2000, inclusive com quase afundamento da P-36, naquele acidente que, na verdade, foi uma série de boicotes que aconteceram no governo. E essa precarização das plataformas, da mão de obra, está acontecendo novamente nesse momento. Então, a gente tem feito de fato, essa defesa da Petrobras, porque nós temos tranquilidade de dizer que não é uma origem das plataformas, enfim, que ainda estão sob o comando da Petrobras. Ela tenta privatizar várias plataformas, e infelizmente isso tem acontecido na Bacia de Campos, onde a gente está representado, mas a gente percebe que é um movimento muito mais político para tentar justificar a privatização do que, de fato, com embasamentos técnicos, enfim. O próprio Bolsonaro chegou até a pontuar que isso poderia ser uma ação criminosa, enfim, não há fundamento nisso? Eu não diria, é muito difícil a gente querer julgar, né, a ação criminosa. Criminosa porque qualquer petróleo que vá para o mar é um crime ambiental absurdo, é um crime absurdo, tem que ser muito pesquisado e de fato colocado com rigor, assim, exemplar para a empresa que tenha feito tamanha crueldade com o nosso litoral. Eu que sou nordestino, apesar de ser do Norte Fluminense, sou do Ceará, e as nossas belas praias estão todas lá, o meio ambiente, enfim, os animais, tudo está totalmente agora para só Deus sabe quando vai conseguir de fato recuperar o nosso meio ambiente diante dessa crueldade que foi feita por alguém.
Tadeu, em relação ao meio ambiente, quais impactos do vazamento desse óleo? O impacto em si no meio ambiente, ele é imensurável, porque primeiro você não consegue ter, estão dizendo aí, 16 mil barris de petróleo, que é assim muito petróleo. É como se fosse a produção de uma área como, por exemplo, Rio Grande do Norte. Então, é de fato muito difícil a gente mensurar. Mas 16 mil barris é muito petróleo, é um impacto imensurável nesse momento, mas que, sem dúvida, eu tenho clareza que tem como ser pesquisado, se o governo de fato quiser, e quiser de fato também criminalizar quem de fato fez, ele vai conseguir fazer. Perfeito. Obrigada, Tadeu, pela sua participação. É com você aí no estúdio, Thalia. Obrigada pelas informações, Ana. Olha só, uma correção. O CONCUT, o Congresso da CUT, está falando também sobre fortalecimento sindical, mas o dirigente da Sindipetro estava explicando mais para a gente sobre essa questão do vazamento de óleo nas praias nordestinas. A Marinha, hoje, que é responsável pela investigação, disse que está investigando se há relação com naufrágio ou derramamento acidental de petróleo e, de qualquer forma, considerou remotas possibilidades de um vazamento natural do petróleo do subsolo ou talvez a lavagem de tanque em navios. Então, o dirigente do Sindipetro atualizou as informações em relação a essa investigação que está sendo feita pela Marinha sobre o óleo encontrado nas praias do Nordeste. Sobre fortalecimento sindical, a gente conversa já com o Rui Braga, que está com a gente aqui no estúdio. Bom, para todos, faz um rápido intervalo, a gente já volta. Até já. Bom, para todos de volta ao vivo, estamos hoje com o professor livre-docente, chefe do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o Rui Braga, que é autor do livro A Rebeldia do Precariado. Você fala então sobre sindicalismo. Existe, de uma certa forma, aqui no Brasil, que a gente sabe, um enfraquecimento dos sindicatos por conta de um estrangulamento por parte do governo. Isso é comum nos outros países que você analisou também? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação e o porquê disso. O que eu tentei argumentar no livro, a partir desses casos que eu fui analisando, né, é basicamente que o sindicalismo, de uma maneira em geral, nos 3 países, tem muito a ganhar se ele se abrir à pressão dos movimentos sociais, em especial desses ligados a trabalhadores precários, pobres, que se organizam com base no território, que tem, vamos dizer assim, uma forte participação na vida das cidades e que tem, de alguma maneira, reestruturado, né, as suas estratégias no sentido de interpelar governos, né? Ou seja, um dos achados, se é possível dizer isso, uma das conclusões, né, às quais a gente chega aí no livro, é que o conflito trabalhista, ele tende nesse último período, a partir, em especial, né, de 2008 em diante, ele tende a migrar dos espaços mais privados, onde, evidentemente, os sindicatos têm mais poder de inserção e mesmo poder de negociação, né, que são o quê? É o espaço do escritório, é o espaço da fábrica, é o espaço da empresa, é o espaço privado, digamos, do mundo da economia. O conflito tende a migrar desses espaços para espaços públicos, né, com uma participação maior de movimentos sociais, com a participação maior de cidadãos que não são organicamente vinculados a nada, a partido político, mesmo a sindicatos, mas que em algumas situações essa transição ela pode ser bastante benéfica, inclusive para os sindicatos, pode fortalecer os sindicatos desde que os sindicatos consigam readequar suas estratégias, né, a fim de absorver essas demandas. Sim. E, como eu costumo dizer, né, desburocratizar certos processos políticos, né? E é o caso, por exemplo, de Portugal, que eu analisei no livro, né, que teve uma renovação interessante do movimento sindical vis-à-vis ao surgimento, né, do movimento de trabalhadores precários nas suas múltiplas configurações, mas eu acabei me detendo mais na Associação de Combate à Precariedade, Precários Inflexíveis, né, no sentido de mostrar como que esse grande desafio, né, levantado pelos movimentos sociais de trabalhadores precários aos sindicatos
esse grande desafio está propriamente mudando a cara do sindicalismo em escala internacional. E quando o sindicato consegue adaptar as suas estratégias e consegue, vamos dizer assim, renovar as suas táticas, né, o sindicato tem muito a ganhar com isso. É perceptível esse movimento aqui no Brasil de as pessoas tendo um trabalho mais precário, mais precariedade na forma de trabalho, nos empregos, elas acabam procurando mais o movimento sindical e esse amparo? Porque a gente comenta aqui muito sobre essa questão dos motoristas de Uber, por exemplo, que existe um movimento global, internacional, deles buscarem, de certa forma, a organização, sim, a sindicalização. Sim. Então, é um momento propício para os sindicatos? Se você tomar os Estados Unidos como exemplo, né, e eu vou dizer por quê, porque recentemente o Senado da Califórnia aprovou uma lei reconhecendo os motoristas de Uber, empregados da empresa Uber, né, com acesso e com o direito, né, a todas as garantias, direitos trabalhistas, contratuais que são regulares no estado da Califórnia, né, e a lei foi sancionada pelo governador da Califórnia, que passa a valer propriamente a partir de agora, enfim, esse período mais recente, né. Nos Estados Unidos a gente está percebendo uma espécie de boom de sindicalismo, né, do sindicalismo, né, um crescimento exponencial de sindicatos em áreas que eram áreas pouco sensíveis à mobilização e à ação sindical, né? E fortalecimento de sindicatos em áreas, em especial no serviço público, em especial entre professores, né? Entre professores, mas também entre enfermeiros e enfermeiras e assim por diante, funcionários públicos do setor de saúde e educação, que têm se mobilizado, têm sustentado greves, que são greves que têm um impacto regional e às vezes até um impacto nacional, né, em grandes cidades importantes dos Estados Unidos, tem tido uma capilaridade interessante, né? Então, o sindicalismo americano ele está passando por um momento muito curioso, né, de reinvenção. Eu não sei exatamente qual será o fôlego disso. No entanto, é um momento diferente do que a gente está vivendo no país, que é um momento de refluxo, de recuo, né, vis-à-vis aí a crise do sindicalismo brasileiro com esses ataques, enfim, motivados aí pelo governo, né? Então, eu diria para você que no caso dos Estados Unidos, por exemplo, se a gente for analisar, a gente vai chegar à conclusão que o sindicalismo americano, ele avança na medida em que ele inova. Ele não é mais um sindicato que repete o passado, né? A AFL-CIO, as grandes federações, as grandes centrais, né? Que era um tipo de sindicalismo muito burocratizado. Pelo contrário, é um sindicalismo muito jovem. Sim. Muito marcado pela presença de militantes jovens, organizadores jovens, né, nos seus e que tem se ampliado para setores que são setores emergentes nessa economia de novo tipo, economia da informação e coisa do estilo, né? Um exemplo é um exemplo que eu poderia dar, né, que é um exemplo mais conhecido, é o sucesso que teve a sindicalização, o sindicalismo, enfim, o movimento sindical, entre os programadores de videogames, né, daqueles jogos, que é uma indústria importante nos Estados Unidos, né, super explorada e tradicionalmente refratária a qualquer tipo de representação sindical, e hoje você tem um boom de crescimento de sindicatos nos Estados Unidos exatamente na indústria de games, né, desses jogos e coisas do estilo, né. Então, ou seja, eu diria que há a solução e a saída quando se inova, quando você faz com que o sindicato ele se torne mais inovador e deixe de repetir fórmulas que são fórmulas já ultrapassadas, né? Sim. Rui, eu quero aproveitar a sua presença aqui hoje para a gente falar um pouco do que acontece hoje no Brasil. Hoje a gente tem informações, então, de Bolsonaro dizendo para pessoas próximas, a revista Veja traz essa manchete, inclusive, de que ele vai deixar o PSL de fato, depois de ter criticado ontem abertamente o PSL. Luciano Bivar, o presidente do partido, já disse que ele já está afastado de qualquer forma por ter feito essa declaração. Sérgio Moro se encontra ontem à noite com o Luciano Bivar, depois dessa crítica ter acontecido. Tem muita coisa aí. E a hashtag principal do dia no Twitter era impeachment de Bolsonaro urgente. Como analisar tudo isso que está acontecendo hoje?
O quadro é bastante confuso, mas existe alguma racionalidade aí, né? No caso do Bolsonaro especificamente, ele está tentando se desvencilhar ou se afastar do escândalo do Laranjal, do PSL, né? Esse é um movimento político mais evidente que ele tem feito nesse último período, até porque as denúncias são muito sérias e dirigentes do PSL estão apresentando provas, enfim, daquilo que foi usado como caixa 2 para financiamento não apenas da campanha do ministro do Turismo, mas também da campanha do próprio Jair Bolsonaro. Então, como ele, né, ele procura jogar para o seu público, né, ou seja, atuar para o seu público, e o seu público é muito sensível a essa discussão de corrupção, algo do estilo, né? Naturalmente, há uma racionalidade nesse movimento que ele faz. No entanto, essa racionalidade é a demonstração cabal de que a gente vive um momento absolutamente irracional na cena política brasileira, pelo simples fato de que em 8, 9 meses de governo, o presidente da República acabou de atacar o seu próprio partido, né? Ou seja, o partido que o elegeu presidente da República na eleição de 2018. Mas agora, o principal aliado nessa questão de combate à corrupção, que é o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, se encontra e se aproxima do PSL. Faz um movimento de aproximação do PSL. Contrário ao posicionamento de Bolsonaro nesse momento. O que entender disso tudo? Olha, na verdade, o Moro, apesar de ser o ministro, entre aspas, mais prestigiado do governo, né? Ele é um ministro que virou, do ponto de vista da gestão, ele virou um adereço. Sim. Quer dizer, ele não tem, dentro pelo menos da gestão, ele tem um poder muito limitado e no tocante ao parlamento, ele está muito fragilizado, né? Quer seja pelos desdobramentos da Vaza Jato, quer seja pelo fato dele vamos dizer assim, se identificado com uma pauta da antipolítica, que é evidentemente o contrário daquilo que se imagina dentro das condições normais de temperatura e pressão no parlamento brasileiro, ou no parlamento em qualquer lugar do mundo, ou seja, onde se é obrigado a fazer política, né? Ele está muito fragilizado no tocante à sua pauta, à sua agenda, né? Que é a de segurança pública, combate à corrupção e assim sucessivamente. Mesmo porque o pacote anticrime, a campanha de marketing... A campanha de marketing foi barrada, foi bloqueada. Então, assim, é claro que quando você olha para o ministro Sérgio Moro, você enxerga alguém que tem muito prestígio na opinião pública, mas a opinião pública não é capaz de garantir a viabilidade dele como um ministro, efetivamente falando, ou como um político, no sentido do dia a dia da gestão do governo Bolsonaro. Então, essa aproximação com o PSL me parece que pode ser lida nessa chave dele tentar, através do PSL, que continua sendo, digamos, um partido expressivo e grande, hoje pelo menos, não sei como vai ser daqui a 6 meses ou 1 ano, porque essas coisas tendem a mudar bastante. O exemplo do TRN do Collor não me deixa mentir, né? De acampamentos que viraram partidos dirigentes de governos declinantes, né? Mas me parece que o Sérgio Moro está tentando se aproximar do PSL numa tentativa de fortalecer a sua agenda que precisa necessariamente ser negociada na Câmara e no Senado, enfim. E ele fortalecendo, de repente, uma relação com o PSL e com o Bolsonaro fora do partido, ele pode ser um provável candidato à presidência em 2022 pelo PSL. E daí sim ele se torna, de principal aliado, o principal inimigo de Bolsonaro, porque vai bater ali... Olha, Thalia, eu diria para você o seguinte, que esse cálculo passa pela cabeça dele? Interrogação. Eu acho que passa, como passa pela cabeça de todo político. Ele deixou de ser juiz e passou a ser um político como outro qualquer. Ou seja, os níveis de popularidade o permitem a ele pensar em presidência. Eu acho ainda muito cedo, excessivamente cedo, para se discutir esse ponto especificamente. Acho que todo mundo acha cedo, mas eles estão aí falando sobre isso, o tempo todo, né? Parece que o governo acabou, né? O Witzel também já fala sobre possível... e ele é do PSL, né? Então também tem isso. Ele pode sair como principal candidato pelo PSL. Mas é um escapismo, na verdade, né? Por quê? Porque quando você acabou de ganhar uma eleição presidencial para governador de estado, não sei, o que você pensa é em construir uma gestão, administrar bem, sei lá, a federação, o governo estadual, e a partir daí, a partir dessa plataforma, você se lançar à reeleição.
O que você percebe desses políticos que foram eleitos na onda conservadora reacionária do ano passado é que eles só querem fazer campanha, né? Sim. Eles não estão muito afim de administrar nada, né? Em alguma medida, isso se explica pelo fato de que são governos de austeridade, de austericídio, como eu costumo dizer, né? São governos que só pensam em cortar gastos, ou seja, quando você só pensa em cortar gasto, é muito difícil você construir alguma coisa alternativamente falando, porque você não tem nem recurso para construir nada, né? Então são governos de crise. O que significa que eles não têm provavelmente o que mostrar, porque não estão construindo nada, né? Estão destruindo, mas não estão construindo nada, né? E nesse futuro mais aí de médio prazo, parece que a coisa não vai mudar, porque a economia não vai de um ano para outro melhorar, vai continuar essa pasmaceira, até porque não tem projeto. No início da nossa conversa, quando você falava sobre essa questão do desemprego, lembrou muito a situação da Argentina nesse momento. E a Argentina que tem eleições nesse mês com os progressistas prováveis vencedores. Sem dúvida. O Macri está cumprindo um papel estranhíssimo, né, de ex-presidente em exercício, né, quer dizer, uma coisa maluca, né? Sim. Mas, de fato, são governos que não têm nada a oferecer para a população, né? Você acha que o Brasil, de certa forma, vai seguir esse mesmo caminho? Eu acho que tudo no Brasil é mais complicado, né? Ou seja, tudo no Brasil passa por um imponderável, até porque existe uma mídia corporativa que controla os meios de comunicação com mãos de ferro. Existe aí uma dificuldade muito grande de você alimentar, nutrir, enfim, projetos políticos alternativos, né? E o poder do dinheiro fala muito alto. No entanto, eu diria para você uma coisa mais ou menos óbvia, quer dizer, você não tem o que apresentar numa campanha eleitoral, num futuro próximo, se os dados da economia não melhorarem substantivamente. E os dados e a economia não irá, na minha opinião, melhorar substantivamente nos próximos anos. O que significa que, se eu fosse apostar, eu apostaria no naufrágio desses governos aí, o Bolsonaro e aqueles que estão muito alinhados ao governo Bolsonaro, em especial em estados que estão num processo de crise fiscal mais aguda, que é notoriamente o caso do Rio de Janeiro. Por quê? Porque não são políticos que têm algo a mostrar. Sim. E a população basicamente é pragmática nesse sentido, quer dizer, se uma parte substantiva da votação do Jair Bolsonaro ano passado veio no meio popular dos setores evangélicos, hoje você já percebe uma certa volatilidade no setor evangélico no tocante ao apoio a um governo que não melhora as condições de vida, né? De trabalho, de renda dessa população mais vulnerável, né? Só a ideologia não é capaz de garantir uma vitória naquilo que é essencial, quer dizer, uma vitória uma eleição majoritária. Em relação a essa tag que está hoje, essa hashtag que está em alta hoje sobre impeachment de Bolsonaro, você acredita que é um caminho possível? Possível mas eu até o momento não consigo perceber o impeachment. Ele é um processo jurídico e é um processo político. E, na minha opinião, na maior parte das vezes, não que eu seja a favor disso, não que eu concorde com isso, na maior parte das vezes é mais político do que jurídico. No caso da Dilma é notório que ela foi empichada, foi impedida e não tinha absolutamente nada do ponto de vista jurídico que garantisse o seu impeachment, né? No caso do Collor é diferente, né? Foi jurídico e foi político ao mesmo tempo, e o jurídico contou bastante, porque o crime de responsabilidade era muito claro, né? Mas internacionalmente, quando você analisa os processos de impeachment, eu próprio analisei o processo do impeachment do Jacob Zuma na África do Sul, que é um processo praticamente concomitante ao processo da Dilma, né? A gente compartilha esses ciclos políticos meio estranhos, enfim, inusuais. É mais político propriamente do que técnico jurídico, né? E eu não vejo condições políticas hoje, neste exato momento, para prosperar um pedido sério de impeachment no parlamento, né? Acho que não é o Rodrigo Maia não tem o perfil de levar adiante esse tipo de proposta, quer seja porque ele tem um alinhamento com o Paulo Guedes, quer seja porque ele é meio refratário a essas turbulências políticas, até porque ele próprio pode ser, ele não se sente suficientemente forte, né? Então ele próprio pode ser, enfim, levado junto, né, de roldão com essa turbulência
E sem um forte empenho da presidência da Câmara, sem um forte empenho, é muito difícil que isso prospere. Então, não vejo clima político e acho pouco provável que institucionalmente o parlamento vá dar sequência a isso. Tendo analisado a rebeldia do precariado, você acha que há chances de mudança no Brasil por essas vias? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu diria o seguinte, a situação brasileira, a crise social desse país é muito aguda, como há muito tempo não se via. A recuperação econômica do país é a pior da história, né? Nós estamos vivendo um momento de pico da informalidade, a gente está vivendo assim, quando você olha para os dados do mercado de trabalho no Brasil, é a vontade que se tem de chorar. E acho que essa situação de relativa normalidade do ponto de vista da pressão das massas nas ruas, é mais produto, ele é o produto mais do esgotamento de um ciclo anterior muito agudo de contestação, em que se tinha, sei lá, eu brincava com os meus amigos, se você não colocar hoje eu digo no passado recente, 50 mil pessoas na Paulista, o seu protesto foi um fracasso, mas 50 mil pessoas em qualquer situação é um enorme protesto, é um enorme sucesso, né? Então a gente vive um momento de exaustão propriamente de protestos, manifestações. As pessoas estão muito cansadas, né? Até porque esse ciclo mais recente de mobilização acabou dando na eleição do Jair Bolsonaro. Então, há naturalmente uma ressaca grande do ponto de vista popular em relação a aderir a uma nova onda, um novo ciclo. Acho também que a informalidade, as condições de mercado de trabalho também exaurem as pessoas, porque está todo mundo tentando sobreviver, o que prejudica uma mobilização mais aguda, né? Porém, como acontece, por exemplo, no Equador, ou como acontece não na mesma escala, não com as mesmas características, mas como aconteceu recentemente na Argentina, me parece que essa situação de crise social, de crise política, de crise econômica, ela não favorece a normalidade. Sim. Ela favorece explosões, que são explosões sociais não dirigidas tradicionalmente por partidos políticos, em especial partidos políticos de esquerda, com uma agenda mais progressista, e também tendem a não favorecer os sindicatos, pelo menos não os sindicatos organizados, que se enraizam nas categorias, né? Porque são muito transversais, são verdadeiros motins sociais, né? Mas eu, pessoalmente, acho que se algo irá acontecer num futuro próximo, e eu acredito que irá acontecer, uma manifestação mais aguda, isso deve vir relacionada a isso que a gente está vendo no Equador, a preços de, vamos dizer assim, produtos essenciais para a população, porque é isso que tende a revolver ali o terreno da crise social. Se você tem um aumento muito abrupto, por exemplo, do preço do combustível, se você tem um aumento muito abrupto da cesta básica, alguma coisa assim, isso é o que tende a fazer com que essa massa coloque-se em movimento novamente. Interessantíssimo. Olha só, o professor Rui Braga será um dos participantes do seminário Democracia em Colapso, realizado pela editora Boitempo e Sesc Pinheiros. Ele vai estar no próximo dia 17, às 8 horas da noite, no Sesc Pinheiros. O seminário acontece, o Democracia em Colapso no todo, entre dias 15 e 19 de outubro. A programação completa está em democraciaemcolapso.wordpress.com. É só você entrar lá no site que vai ter dia certinho, quais os temas, quem vai estar debatendo. Então, não perca, vai ser bem interessante. Rui Braga, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço, tá, pelo convite, pelo prazer de estar aqui novamente com vocês. Um abraço grande para os telespectadores todos. Esse daqui é o livro de Rui Braga. Pronto. A gente que agradece mais uma vez. Segunda vez que o Rui Braga participa aqui com a gente, é sempre um prazer te receber. Maravilha. Obrigada. Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só acessar catarse.me/TVT. Você faz uma assinatura e colabora com a gente, com a TVT. Bom para todos fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações. Hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Você que nos acompanha pelo Facebook ou YouTube, dá like no nosso vídeo. Se quiser, compartilhe também. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.